Deus verdadeiramente está aqui. Porque onde o povo de Deus se reúne, ali Ele está. E Deus tem palavras para o nosso coração. Deus tem reafirmação de palavras que você já ouviu. E Deus te trouxe aqui hoje para dizer para você: nenhuma das promessas que eu te fiz caíram. Nenhuma das promessas que eu te fiz vão se perder. O problema é que nós temos dificuldade, às vezes, de absorver isso. Deus tem falado isso tanto no meu coração. Eu tenho ministrado esses dias sobre os nossos patriarcas. Heróis da fé contida em Hebreus 11, e nós temos trago essa série. Toda quinta-feira nós falamos, como a pastora disse, sobre Sara, nessa última quinta-feira, e são os patriarcas. E a história de Abraão, a família de Abraão, ela me impacta muito porque ela chega até nós. Porque foi em Abraão, foi nele, que eu e você recebemos uma promessa de bênção sobre as nossas famílias. Em Abraão serão abençoadas todas as famílias da terra, diga todas. Isso aí inclui nós, então mexe muito comigo essa situação. E às vezes, nós não conseguimos materializar ou absorver na essência o nosso dia aquilo que a Bíblia está contido nessas promessas, porque às vezes o que está diante dos nossos olhos não refletem aquilo pelo qual nós estamos esperando. Na verdade, hoje em dia, está muito difícil de acreditar em tudo que se vê. Na verdade, a maior dificuldade nossa, cada dia que passa, é você acreditar se aquilo que está diante dos seus olhos é verdade ou é mentira. Eu lembro que nós tínhamos uma história que eu ouvi quando eu ainda era criança, e aquilo fez muito sentido para mim, e a partir daquilo ali comecei a ficar meio que desconfiado, vamos dizer assim. Um homem estava indo com o seu pai, o pai estava indo com o seu filho para a igreja, numa cidade pequena, do interior, caminhando, e quando ele foi passando pelo ponto de ônibus, estava ali um homem de terno, de gravata, e o pai dele caminhando também de terno, de gravata, com o filho indo para a igreja. E o filho olhou para o pai e falou assim: ó pai, aquele ali também é crente. E o pai falou assim: e como é que você sabe, filho, que ele é um cristão? Ele falou assim: porque ele está de terno e gravata, pai. Aí antes que o pai pudesse responder, o homem tirou do bolso um maço de cigarro e acendeu o cigarro. E o filho falou assim: nossa pai, não é. Aí o pai falou assim: é filho, nem tudo que você acha que é verdade, é verdade. E hoje muito mais difícil está, irmãos. Hoje a gente não olha para uma pessoa, a gente não sabe se é homem, se é mulher. Hoje a gente olha para uma notícia, a gente não sabe se é verdade ou se é mentira. Hoje, com a inteligência artificial, pessoas estão falando com a voz dela, com a imagem dela, e não são ela, e não é ela que está falando. É algo fake, é algo mentiroso. E isso traz problemas, porque isso impacta nós, de que forma nós vamos conduzir, de que forma nós reagimos àquilo que nós vimos, ou àquilo que nós ouvimos. Estão me entendendo? Diga amém. Isso tem sido um problema. E a mensagem que Deus colocou no meu coração essa manhã é a seguinte: não acredite em tudo que você vê. E eu quero iniciar essa mensagem fazendo uma declaração para mim, para a sua vida, e eu gostaria que você repetisse comigo. Pode repetir que é a declaração de bênção, viu, irmãos? Não fica com medo, não. Diga assim: eu declaro que a partir de hoje, desta manhã, eu não mais estarei focado naquilo que meus olhos estão vendo, mas estarei atento naquilo que eu creio. E eu creio que todas as promessas que o Senhor tem para a minha vida, para a minha família, se cumprirão em nome de Jesus. Se você quer, dê uma salva de palmas ao Senhor. A cada dia que passa, está cada vez mais difícil acreditar naquilo que está diante dos nossos olhos. Eu gosto muito de uma parábola antiga judaica que diz que houve um dia em que a mentira encontrou com a verdade. Diz que esse dia que a verdade encontrou com a mentira, ou a mentira encontrou com a verdade, na verdade foi a mentira que encontrou com a verdade, era escondida na verdade.
dona Verdade, desconfiada, foi conferir se realmente era um bom dia. Viu vários pássaros cantando e vendo que realmente a mentira estava falando a verdade, falou: bom dia, dona Mentira. E a dona Mentira continuou: está muito calor hoje, não está, dona Verdade? E a Verdade, olhando que realmente a Mentira falava a verdade, porque estava um dia muito quente, deu uma relaxada. E a Mentira então convidou a Verdade para tomar um banho. Vamos tomar um banho. E chegando no rio, a Mentira tirou as suas vestes e entrou na água. E disse para a Verdade: olha, dona Verdade, a água está uma delícia, venha também. A Verdade, acreditando, tirou as suas vestes e entrou na água. Assim que a Verdade mergulhou na água, a Mentira sai sorrateiramente e se veste com a roupa da Verdade e vai embora. A Verdade, olhando que a Mentira levara as suas vestes, se recusou a vestir-se com as roupas da Mentira. E saiu pela rua, não tendo que se revergonhar, absolutamente nua. Mas aos olhos de muitas pessoas, era mais fácil aceitar a mentira vestida de verdade do que a verdade nua e crua. É interessante isso, faz muito sentido isso. E o diabo aproveita isso e tem usado essa estratégia para enganar muitos. Mas a palavra de Deus, ela está aqui à nossa disposição para desmascarar toda a mentira, mesmo que esteja vestida de verdade. Por isso que só João, ele fala pelo menos 4 vezes para nós sobre isso. Ele vai dizer que o diabo nunca se firmou na verdade, pois ele é o pai da mentira. João vai dizer para nós que se nós conhecermos a verdade, ela irá nos libertar. Conhecereis a verdade e ela vos libertará. Ó, João 8,32. João também vai dizer que Jesus disse, ele era o caminho, a verdade e a vida. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Tem alguma dúvida? Olhe para mim, me siga, caminhe comigo, que você não será enganado pela mentira. João 17, João também vai dar mais um reforço, vai dizer assim, olha, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. A religião, a religiosidade tem sido usada, meus irmãos, muitas das vezes como uma artimanha de Satanás, como uma verdade. Mas está vestida, uma mentira, mas na verdade, vestida de verdade. A religiosidade, a religião, tem enganado muitas pessoas como uma mentira vestida de verdade. Pessoas olham, acham que é o caminho. Pessoas olham e acham que a religiosidade é o jeito certo, é o caminho certo. Estão enganados. Jesus vai falar sobre isso. Jesus em Mateus 6 vai falar sobre homens que eram totalmente vestidos de verdade, mas na verdade era uma vida mentirosa, que eram os religiosos daquela época. Jesus bateu muito, confrontou muito os fariseus, os saduceus, porque eles faziam de tudo, parecendo uma coisa, mas sendo outra. Lembrei agora de um shampoo antigo, só quem tem mais aí de 40 vai lembrar, chamado Denorex. Parece? Ainda bem que tem gente da minha idade, que eu não estou envelhecendo sozinho. Parece, mas não é. Parece, mas não é. Parecia remédio, mas não é. E Jesus vai falar sobre isso com aqueles fariseus que pareciam uma coisa, mas eram outra. Quando aqueles homens iam dar esmolas, eram líderes de Israel, eles iam dar esmolas, eles faziam aquilo diante de todo o povo, para atrair a atenção do povo. A Bíblia diz que eles tocavam trombeta. Sabe o que é tocar trombeta? Era quando vai dar uma esmola, para dizer, coitado desse filho de Abraão, está passando por uma situação difícil, eu vou ajudá-lo. E tirava lá um dinheiro do bolso e dava uma oferta para eles. Parecia que estava fazendo algo do coração, parecia que estava fazendo algo para ajudar, mas na verdade, estava querendo mostrar para os homens
que eles eram piedosos, quando na verdade aquilo que estava no coração era uma intenção totalmente diferente. E eles faziam isso quando eles jejuavam também. Quando eles jejuavam, eles ficavam lá com aquela cara de triste, desfalecido, não passava, acho que não lavava nem o rosto, escovava os dentes, acho que nem muito menos. E andava triste, aquele cabisbaixo pela rua, as pessoas olhavam, olha, aquele homem está jejuando, é um homem de Deus, olha lá, um santo do Senhor, é um homem com um relacionamento com Deus. Mas eles não faziam isso para ter um relacionamento com Deus, eles faziam isso para que as pessoas achassem que eles eram santos diante de Deus. Quando eles iam orar, eles iam nas sinagogas e oravam a Deus com voz alta, oravam pelas praças, não mostrando relacionamento com Deus, mas para que as pessoas achassem que eles eram homens de relacionamento com Deus. Por isso que Jesus falava assim, olha, está tudo errado, eles são sepulcros caiados. Sabe o que é um sepulcro caiado, irmão? Por fora está bonito, parece que está tudo limpinho, tudo arrumadinho, mas por dentro está podre, está em decomposição. Então Jesus chama atenção para não olharmos para essa ótica, porque se você for dar uma esmola, se você for dar uma ajuda com a tua mão direita, dá a tua esquerda, não fique sabendo. Se você for jejuar, passe para o óleo no cabelo, Jesus fala, passa uma barba no óleo, não demonstre para as pessoas que você está jejuando. Se você for orar, entra no teu quarto, fecha a porta do teu quarto, sabe por quê? Porque o Deus que te conhece em secreto, é Ele, se você vai para Ele, é Ele que vai te recompensar. Para de viver de aparências, e não é realidade. Mas mesmo nós, sendo um povo de Deus, caminhando com o Senhor, um povo que conhece a verdade, que vive de acordo com a verdade, nós corremos o risco, irmãos, de cairmos em armadilhas e acreditar naquilo que está diante dos nossos olhos. Eu quero dizer para você que eu e você, muitas das vezes, caímos nisso. Ao invés de crer naquilo que Deus tem prometido, nós nos abalamos com aquilo que está diante dos nossos olhos. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia, em Gênesis 37. Nós vamos ler alguns versículos. Eu quero, em poucos minutos, aplicar essa palavra para o seu coração, porque é possível que você, que entrou aqui essa manhã, esteja vivendo essa situação. O que Deus te prometera é uma coisa, e o que está diante dos teus olhos tem sido outra, bem diferente. Gênesis 37. Vai falar sobre, como eu disse no começo, algo que tem fala no meu coração, sobre os patriarcas. E a Bíblia diz assim: habitou Jacó na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. Essa é a história de Jacó. Sendo José de 17 anos, olha que interessante, essa é a história de Jacó. E começa falando de José. Nós vamos entender isso. Quando José tinha 17 anos, pastoreava os rebanhos com seus irmãos, ajudava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai. E contava ao pai a má fama deles. Ora, Israel, ou seja, Jacó, gostava mais de José do que de qualquer outro filho, porque ele havia nascido em sua velhice. Por isso mandou fazer para ele uma túnica de várias cores. Essa túnica de várias cores, ela representava a autoridade. Todo mundo tinha túnica, mas a túnica de várias cores, ela se destacava entre as outras, não era algo barato, era algo caro. E ela representava a autoridade. Eu vou continuar, para depois eu explico melhor. Quando seus irmãos viram que o pai gostava mais dele do que de qualquer outro, odiaram-no e não conseguiam mais falar com ele amigavelmente. Certa vez, José teve um sonho, e quando contou aos seus irmãos este sonho, eles passaram a odiá-lo ainda mais. A história de Jacó começa falando só de José.
Na verdade, o capítulo 37 ele é quase todo falando sobre José. E eu quero fazer um breve relato para nós chegarmos aqui nessa túnica de 7 cores, de várias cores, que Jacó fez para o seu filho. Nós estamos falando aqui da terceira geração de um homem que receberam a promessa, como eu disse, que alcançou a todos nós. Mas essa promessa foi passando de geração em geração. Então, o Abraão recebe essa promessa, ele sai da terra dele, vai por fé, vai para uma terra que Deus havia de mostrá-lo, ele crê, obedece e caminha com o Senhor, Deus aparece para ele, Deus falou que ele seria pai de uma grande nação, mas a esposa, Sara, a esposa de Abraão, era uma mulher estéril. E passaram-se muitos anos, e com 90 anos, Deus cumpre a promessa, e Sara gera Isaac. Só que a mulher de Isaac, Rebeca, também era estéril. E passaram-se anos, a Bíblia diz que Isaac orou insistentemente ao Senhor. Eu acho que ele fez isso totalmente desnecessariamente, porque se havia uma promessa, ele não precisava ficar olhando para a realidade, ele não precisava ficar olhando para aquilo que estava diante dos olhos dele. Mas a Bíblia é caprichosa, meus irmãos, em nos mostrar que mesmo homens, homens que são considerados heróis da fé, esses homens também têm momentos de baixas, esses homens também têm momentos que vacilam, que caem, para mostrar a humanidade, porque o único que não houve erro e na sua boca houve engano, foi Jesus Cristo, que não teve pecado. Então vai mostrar que Isaac fraquejou, ele tinha recebido uma promessa, mas ele fraquejou, e ele começou a orar insistentemente. Mas Deus, no tempo dele, preparou para que Rebeca ficasse grávida. E Rebeca fica grávida de gêmeos. E a Bíblia diz que houve ali uma luta no ventre de Rebeca ali, antes dos filhos nascer. E ela pergunta, Senhor, o que é isso? E Deus fala para ela assim, olha, dentro de você tem 2 nações. E elas já estão brigando de sair daí. E a Bíblia nos fala que quando vai nascer os gêmeos, o Esaú nasce primeiro. Mas o Jacó nasce agarrado no calcanhar dele. Porque a bênção estava na primogenitura, sempre. Essa era a cultura. E nasce os 2. Só que, vocês conhecem a história, em determinado momento, o Esaú, sem dar o devido valor à primogenitura dele, entrega para Jacó essa primogenitura por um prato de lentilhas. Todo mundo conhece essa história, eu acredito que você também. Então, eu não vou me ater nos detalhes dela. Então, o que acontece? Então, o primogênito passou a ser Jacó. E quando o Isaac já estava velho, estava na hora de proferir a bênção. Jacó vai lá, dá aquela enganada e recebe a bênção. Só que Esaú, quando fica sabendo disso, fica furioso. Mas ele não tinha que ficar furioso, não vendeu. Mas ficou, e queria matar o Jacó. Jacó foge, vai para a casa de Labão. E no caminho da casa de Labão, Deus faz uma promessa para ele. Quando ele chega na casa de Labão, ele trabalha, ele se encanta com Raquel. E ele fala assim, ô Labão, me dá sua filha para mim, como esposa. E o Labão falou assim, não é bem assim não, rapaz, você tem que trabalhar 7 anos por ela. E a Bíblia diz que ele trabalhou 7 anos, feliz da vida, para conseguir Raquel como esposa. E no decorrer deste tempo, no dia do casamento, passou 7 anos, vamos fazer uma festa, casou, aquela coisa toda, e acontece que na hora, acho que Jacó tomou todas, na hora de deitar, quem que o Labão coloca como esposa? Põe a Lia. E quando Jacó acorda de manhã e vê quem estava na cama dele, não era a amada dele, mas era a irmã mais velha chamada Lia, Jacó se indignou, falou, mas peraí, rapaz, o que você fez comigo aqui? Eu trabalhei 7 anos por Raquel e você me dá Lia? Ele falou assim, que aqui nós temos um costume, a mais nova não casa primeiro que a mais velha. Mas eu vou fazer o seguinte, eu vou te dar outra também, mas você trabalha 7 anos para mim. E aí Jacó trabalhou mais 7 anos Raquel. Aí que tem até uma piadinha que Jacó era analfabeto, uma piadinha gospel aí, porque Jacó
amava Raquel e não Lia. Então, muito bem, dessas mulheres, começa a gerar filhos. Um total de 12 filhos, mas a amada dele não gerava. A Raquel era estéril. Também. Sara estéril. Rebeca estéril. E agora Raquel estéril. Mas Deus não tinha promessas? Sim ou não? Não sairia deles uma grande nação? Sim ou não? Então, e aí? Como é que fica diante dos olhos vendo essa situação? O tempo passou. Mas quando a promessa de Deus chega, irmãos, não importa a situação pela qual você está vivendo, ela vai chegar porque foi Ele que prometeu. E quando em determinado tempo, provido por Deus, na época, no prazo de Deus, Raquel fica grávida. E tem esse filho José. No segundo filho, chamado Benjamim, infelizmente Raquel falece, justamente na hora do parto do Benjamim, que foi o último filho de Jacó. 12 no total. José era o 11º. Era o primogênito da mulher que ele amava, da mulher que ele trabalhou por ela, da mulher que ele desejou. E ela morre quando Benjamim, o seu caçula, nasce. Enfim. Só que aí, o tempo passou, Benjamim não era o primogênito daquela que ela esperava, mas José era. E Jacó percebe que Deus iria cumprir a promessa feita a ele em José. Só que o que acontece? Ele começa a prestigiar José, ele começa a destacar José entre os outros irmãos, tendo em vista que os outros irmãos não eram todos de Lia, tinha havido também filhos com as servas, que era normal naquela época, com a serva de Lia, Jacó teve filhos, com a serva de Raquel, Jacó teve filhos, principalmente porque Raquel não dava filhos a ele. Ela fez exatamente o que Sara fez com Agar. Então, mas Jacó amava José, e fez para ele essa túnica com essa autoridade. E para ajudar, José começa a ter sonhos. E ele sonha que um feixe dele se levantava, e outros 11 feixes se curvavam em volta dele. E ele conta isso, os irmãos, mais raiva fica ainda. Ah, rapaz, você tá achando o quê? Que esse sonhozinho seu aí, que nós vamos se curvar diante de você, rapaz? E aí passa o tempo, ele fala assim, rapaz, sonhei de novo. Me escutem. E vai falar que agora, olha, o sol, sonhei que tinha um sol e uma lua. E 11 estrelas se encurvavam diante de mim. Aí até o pai dele falou assim, peraí, meu filho, peraí, que conversa é essa? Agora você está dizendo que eu e sua mãe também, nós vamos encurvar diante de você? Mas a Bíblia diz, 37:11, seus irmãos, depois que ele conta esse sonho do sol e a lua, seus irmãos o invejavam, seu pai, porém, guardava esse negócio no seu coração, diga, no seu coração. Jacó guardava, porque Jacó também já tinha sonhado, e a Bíblia diz que Jacó guardava no seu coração, mas esse muitas vezes é o problema, porque a Bíblia não nos orienta a guardar nada no nosso coração. A Bíblia não nos orienta, tem uma diferença enorme, irmãos, e nós cometemos muitos erros com isso. Temos muita facilidade de guardar coisas no coração, guardamos mágoa, guardamos rancor, guardamos tristeza, guardamos perdas, guardamos ressentimentos, guardamos tristezas e marcas profundas da nossa vida, nós guardamos no nosso coração, mas a Bíblia nunca nos orienta a nós guardarmos essas coisas no coração. A Bíblia sempre vai orientar, olha, Provérbios 4:23, sobre tudo que vocês devem guardar, guardem o seu coração. Entenda a diferença, não é no coração, guarde o seu coração, para que justamente não entre esse monte de coisa ruim dentro dele. Estão me entendendo? Diga amém. Então guarde o seu coração, porque é dele que vai prover as saídas da vida. É o seu coração que vai determinar como você vai viver o dia de hoje, o dia de amanhã, como você vai sair de casa. É o que está nele, porque a Bíblia fala que a boca fala que o coração está, a Bíblia fala que o coração está cheio. Então seu coração só precisa estar cheio de uma coisa, irmão, cheio de Deus. Cheio, você guarda, você deixa entrar no seu coração aquilo que você entende que vai ser bom para a sua vida, mas nós não deixamos a porta do coração escancarada e vai entrando tudo enquanto é coisa. Isso acaba sendo um problema, porque Deus havia feito grandes promessas para Jacó,
Em Gênesis 28, Deus vai falar que ele teve um sonho, como José tinha tido. E eu falo assim, Jacó, eu vou fazer da sua descendência, vou te dar você e a sua descendência toda essa terra que você está deitado. Jacó estava fugindo, indo para a casa do Labão. Foi essa terra que você está deitado, vai ser dada a você. A sua descendência, Jacó, vai ser como o pó da terra. Jacó, tem mais, olha só, em você, assim como eu falei com Abraão, assim como eu falei com Isaac, eu vou falando com você, Jacó. Em você serão benditas todas as famílias da terra. Se você se enquadra, diga mais um amém aí nisso aí. E demais, Jacó, eu estarei contigo e te guardarei por onde você for. Deus tinha propósitos na vida de Jacó. Isso está tudo relatado em Gênesis 28, eu não vou ler porque senão não dá tempo. Mas voltando agora, no Gênesis 37, onde nós estamos, o que acontece? Em determinado momento, Jacó fala assim, como José era o gerente, com uma túnica de várias cores, o Jacó fala para o José assim, vai ver o que seus irmãos estão fazendo. E ele foi. Só que quando ele chega lá, os irmãos dele já estão com mais ódio dele do que tudo. E o que faz? Pega o José. Uns propõem matá-lo. Outros falam assim, não vou matar esse cara não, vai ficar ruim. Vamos ver, antes de pensar o que a gente faz, joga nesse poço. Jogou José no poço, ficou pensando o que ia fazer com ele. Vou matar o outro, não vou matar, não vou matar. Até que resolveram assim, olha, está passando uns mercadantes aí, uma caravana de ismaelitas. Vamos vender ele, vamos ganhar um dinheiro em cima desse cara. Venderam José. Venderam José como escravo, o irmão deles, o filho querido do Jacó, o filho da qual Jacó tinha certeza que seria o cumprimento das promessas de Deus, porque ele era o filho primogênito da sua amada. É você, Deus não vai dar sequência nas promessas que eu creio que ele falou para mim, em cima de um filho da mulher que eu não amava, ou em cima, ou dando sequência a uma geração que foi gerada em cima das escravas. Não. Mas ele sabia que estava com José, a mulher amada dele. E aí eles pegam, vendem José e falam assim, agora que a gente fala o que é para o pai? O Rubem, que é o mais velho, chegou, vocês são doidos, o que vocês fizeram com José? Nós vendemos ele. E agora que a gente fala para o pai? Aí um teve uma ideia assim, já sei. Vamos matar o cabrito. Vamos pegar essa túnica de colorida, que nós tanto invocamos com ela, vão manchar de sangue e vão mandar entregar para o pai. E assim eles fizeram. Versículo 32 de Gênesis 37 diz assim, enviaram a túnica de várias cores a seu pai e disseram, olha só, eles não levaram, eles mandaram entregar, enviaram, mandaram alguém entregar. Eles não tiveram coragem de chegar no pai dele e falar assim, ó pai, aqui ó, a túnica do José. Não, mandaram alguém entregar, um mensageiro entregar. Diga mensageiro. Mandaram um mensageiro entregar. E o mensageiro chegou e falou assim, ó, tenho achado essa túnica. Conhece agora se esta será ou não a túnica do seu filho. Versículo 33. E reconheceu-a e disse, é a túnica do meu filho. Aí escute isso, irmãos. A sentença que ele dá, uma besta fera o comeu. Certamente José foi despedaçado. Então Jacó rasgou as suas vestes, pôs pano de saco sobre os seus lombos e lamentou seu filho muitos dias. Levantaram-se todos os seus filhos e todas as suas filhas para o consolarem. Recusou Jacó de ser consolado e disse, na verdade, com choro, com pranto, em luto, hei de descer à sepultura ao meu filho. Assim o chorou seu pai. Jacó reconhece e diz, é a túnica do meu filho. Os irmãos mandam entregar e perguntam, vê se é ou não. Ele é. Ele diz, é a túnica do meu filho. Olha só, é a túnica do meu filho. Ninguém falou que o José tinha morrido. Preste atenção nisso. Ninguém falou que José estava morto. Ninguém disse nada, só perguntou, é a túnica dos seus filhos?
Eu quero agora aplicar isso na nossa vida, é o seguinte, primeira coisa, irmão, cuidado com os mensageiros. Não acredite em tudo que os mensageiros dizem. Confronte o que está dizendo, se estão de acordo com as promessas de Deus, porque se Deus tem promessa para a sua vida, como você pode olhar para uma situação traga por um mensageiro e dizer assim, acabou a promessa, porque um mensageiro trouxe um recado para você. Aquela túnica estava carregada de uma mensagem para Jacó, aquela túnica estava manchada com sangue, José tinha desaparecido. Quando esse cara levou isso aqui para ele, já tinha dito que José não chegava. Certamente Jacó perguntou para os seus filhos, você viu José? Você viu José? Não. Não apareceu lá onde você estava? Não. Não viu José não. Aí de repente, um certo dia, chega alguém. Olha, achei isso. É do seu filho? E aí ele fala, porque ele acredita naquilo que está diante dos olhos dele. E não só isso, ele dá uma sentença catastrófica. Estão me entendendo? Diga amém. Cuidado com mensageiros, irmãos. Mensageiros podem fazer com que nós saímos de um alto, do nível, e julgar a gente lá embaixo, com mensagens carregadas de palavras maléficas, satânicas, diabólicas, só para roubar a promessa que Deus já tem plantado no nosso coração. Eu lembro de um caso, que eu fiquei muito em dúvida. Eu já contei isso aqui, eu acho que uma vez. Não sei se todos já ouviram, mas vou repetir, o Espírito Santo de Deus coloca no meu coração, certamente vai servir para alguém aqui. Quando nós viemos de Minas para cá, Deus tinha colocado uma promessa para nós, Deus tinha feito uma promessa que nos estabeleceria nesse lugar, que Deus estaria abrindo uma porta para nós neste lugar. E assim nós fizemos, Deus abriu uma porta para nós, trabalhamos numa multinacional muito grande. Eu trabalho com transporte, e nós viemos para cá, eu, meu pai, meus irmãos, minha mãe, a nossa família. Eu ainda era... comecinho dos meus 18 anos, não faz muito tempo, viu? E quando eu cheguei aqui, nós começamos, Deus tinha prometido, Deus tinha falado claramente, mais de uma vez, era a promessa de Deus. E o tempo passou e não passou muito tempo, poucos anos, talvez 2 anos, não me recordo exatamente quanto tempo, mas pouco tempo depois, nós estamos felizes, nós estamos prosperando, nós tínhamos fazendo investimentos altos para poder atender aquele cliente. E quando de repente muda-se a gerência, na verdade mudou-se essas cadeiras, essas multinacionais têm muito disso, muda-se setores. E o gerente que assumiu o setor do transporte, o diretor, na verdade, que assumiu a diretoria de transporte dessa multinacional, era um homem que tinha uma carreira grande na empresa. E ele assume, e no dia que ele assume, ele já vem com uma visão totalmente diferente. E éramos muitas transportadoras, e ele selecionou pouquíssimas, só as grandes. Ele teve uma reunião com essas grandes e falou assim, vocês conseguem suprir os pequenos? E os grandes falaram assim, a gente engole eles facilmente. Falei assim, então tá bom. E aí ele fez uma carta, porque no nosso contrato constava isso, uma carta de 30 dias, de aviso para você, para desligar uma transportadora. E ele entrou na diretoria naquele dia, redigiu essa carta, assinou e mandou disparar para quase todas as transportadoras, tinha ficado pouquinho, nós éramos muitas, e pouquíssimas não receberam, só as grandes não receberam essa carta. Ou seja, um aviso breve, estão me entendendo? Diga amém. Um aviso breve. Quando eu recebo aquela carta, eu olho e falo assim, meu Deus, fugiu o chão, irmãos. Meu coração disparou. Falei, e agora o que será de nós? Falei, Deus, como isso pode acontecer? Sabe quando está indo tudo bem e de repente uma bomba cai no seu colo? Aí foi aquilo para mim. Foi como, Senhor? E o tempo foi passando. E eu falei assim, meu Deus, os dias como vai ser? E os investimentos que nós fizemos? E a promessa que o Senhor nos deu? Mas eu não abri mão, irmãos. Mesmo titubeando, nós ficamos firmes. Eram 30 dias. E ele redigiu aquela carta naquele dia e saiu de férias. 30 dias. E nós ficamos ali. Muitos, aquilo foi um alvoroço. Muitas das outras transportadoras foram saindo. Porque a parte de atração, o cavalinho era nossa e a carreta era da própria empresa, era da própria multinacional.
Então eles iam desengatando as carretas e indo embora. Alguns entregando os caminhões para os bancos, outro vendendo, outros indo trabalhar em outros lugares, e foram desistindo. E eu fui observando isso, porque o pátio foi enchendo de carreta. E quanto mais, e todo dia eu olhava para aquela carta, e eu olhava para 2, 3, 10, 15 desengatando. Eu falei, meu Deus. Meu Deus. E o tempo foi passando e eu não conseguia enxergar nada que poderia ser uma solução, uma possibilidade. Foi Deus, nós estamos chegando aqui agora, a gente não conhece nada, a empresa é nova, como vai ser de nós? E a tua promessa, Senhor? Mas eu não desisti. Eu, mesmo em momentos de fraqueza, eu estava ali. E o tempo foi passando. Quando chegou, eu vou resumir, quando chegou no 30º dia, aquele pátio já não cabia carreta, de tantos que tinham deixado. E eu trabalhei no último dia até o último horário. Eu lembro que era no finalzinho de tarde. Eu peguei, fui lá, encostei a carreta, desengatei o cavalo, peguei o documento, a carta, e fui lá na gerência fazer a entrega do equipamento, com o coração rasgado. Ia caminhando, eu lembro de eu caminhando naquele pátio lá e andando assim, falei, meu Deus, eu não acredito que isso está acontecendo. Meu Deus, eu não acredito que isso está acontecendo. E fui indo. Quando eu cheguei lá na sala do gerente, porque o diretor tinha mudado, mas a gerência era a mesma. Quando eu cheguei na sala do gerente, eu coloco na mesa dele assim, lembro como se fosse hoje. Coloco na mesa assim, do Roberto, o documento e a carta. Eu lembro que ele olha para mim assim, o que é isso? Eu falei, como que é isso? Quero te agradecer aqui por todo esse pouco tempo que nós ficamos aqui, mas por toda a sua parceria. E ele olha para mim, eu lembro do sorriso dele, nunca vou esquecer. Ele sorriu para mim, falou, você não está sabendo, né? Foi sabendo o quê? Ele pegou a carta assim, irmãos, e rasgou na minha frente. E jogou ela no lixo. Ele falou assim, quem redigiu essa carta? Voltou de férias hoje. Ele nem sentou na mesa dele. E mesmo com anos de carreira na empresa, ele foi demitido. Vai trabalhar. Você pode dar uma salva de palmas no Senhor aí, irmãos? Deus é fiel, irmãos. Deus é fiel. Se Ele prometeu, Ele vai cumprir. Mas eu estava olhando, está diante dos meus olhos. Eu estava olhando aquela situação toda de todo mundo saindo. Cuidado, para não invalidar a promessa. Certamente José morreu. Foi o que Jacó disse. Se tem algo, irmão, que esgota, que mina, que esvazia o que a gente ouve da parte de Deus, é o que nós vemos. E não é porque você está vendo que é verdade. Jacó cria em sua mente um cenário catastrófico. Olha bem a situação. Ele olha aquilo e fala, não somente morreu, mas foi despedaçado. Não sobrou nada do José na cabeça do Jacó. Pensa para um pai, imaginar essa cena, uma besta fera destroçando o seu filho. Mas foi isso que ele pensou. Foi isso que ele pensou. Ele não pensou na promessa, ele não pensou nisso. Ele pensou na catástrofe. E é a mesma coisa quando você está bem. Sabe quando você está bem? Eu lembro que teve uma época que eu passei tanto estresse que eu comecei a ter umas palpitações, sabe? E aí eu falei assim, meu Deus, está acontecendo comigo? E aí marquei o cardiologista, fui no médico. E aí quando eu fui fazer os exames lá, do ecocardiograma e todas essas coisas mais aí, na hora que eu estava fazendo, a gente sempre pergunta, né? Não sei você, mas eu sou curioso. Pergunta, e aí, está tudo certo aí? Sim ou não? A gente faz isso. Está tudo certo aí? Eu falei assim, rapaz, olha, eu sei que ele ficava passando assim, e ficava olhando assim, uma cara assim, passando assim, ó, dupla aqui, sei lá como é que chama aquilo, ficava olhando com a cara assim, aí eu comecei, está tudo certo aí, meu amigo? Eu falei, rapaz, ó, tem um probleminha aqui, mas acho melhor você falar com o seu cardiologista. Pronto, bom. Acabou para mim. Daí em diante eu achei que eu ia morrer. Eu ficava, meu Deus, o que está acontecendo? Aquela angústia, era de noite, eu comecei a olhar, não pode dormir para o lado esquerdo, porque o lado esquerdo travava o coração, só dormir para o lado direito, acordar de madrugada. Acabou a minha vida, eu fiquei no desespero. Falei, meu Deus, o que está acontecendo? Eu vou morrer. Meu Deus, minhas filhas são pequenas ainda. Vou deixar uma mulher bonita como essa, Senhor? Porque a gente olha o que está diante dos nossos olhos. O que a gente vê muda o nosso ânimo. Impressionante como o visual, ou o que a gente ouve, de repente, mensageiros. E marcamos, bendito, o médico demorou para me atender lá, marcamos lá o dia da consulta, lá para o retorno.
E aí volto eu lá. Só Deus sabe o que eu passei para aquele dia até chegar o dia do retorno do médico. Aí chegando no médico lá, senhor, doutor, e aí filho, tudo bem? Eu falei, doutor, não estou bem não. Ah, deu um probleminha isso, olha, eu queria saber que você quantos anos de vida eu tenho, quanto tempo de vida eu tenho aí, porque... Aí ele começa a olhar os exames. Aí a cara dele já foi me animando. Aí ele falou assim, olha, vou dizer uma coisa para você. Isso não é nada. Você tem a sua válvula mitral, um pouquinho, coisa, mas isso não é nada. Você nasceu com isso, vai morrer com isso, mas não morre disso. Tá bom, irmão, eu fiquei bom na hora, não deu nenhum remédio. Você está entendendo como é que é? É assim que a gente funciona, é impressionante. Então, uma das áreas preferidas de ataque pelo inimigo é o nosso emocional. Mas você precisa resistir no espírito, porque entenda uma coisa, se você resiste, não tem espaço para as mentiras dele, porque o diabo gosta muito de pressionar, mas ele não suporta pressão. Tiago 4:7 vai dizer, resistir ao diabo, e ele fugirá de vós. Ele pressiona, mas ele não aguenta pressão. Se você resistir, irmão, ele vai fugir. O emocional é atingido pela nossa visão. E hoje é o dia de eu contar a história. Eu era adolescente e eu fui descarregar uma carreta. Não, era um caminhão. Um amigo do meu pai, lá no interior da Bahia. Um calor, irmãos. E eu ajudei ele a fazer a viagem. Porque eu já era motorista, mesmo sem carteira. E aí eu fui ajudar ele, tudo, ele estava com o horário apertado, pediu para meu pai, você libera um ancião para ir comigo? Eu fui com ele. E eu adorava ele, porque para mim era tudo que eu queria. E aí nós viajamos a noite inteira, chegamos lá na Bahia no outro dia de manhã, aquela cidadezinha no sul da Bahia, descarregamos aquilo, tivemos um dia inteiro para descarregar uns fardos de tecido, um dia inteiro. Final do dia, irmãos, assim, já no finalzinho da tarde, eu estava cansado, sujo, um calor que vocês não têm ideia, doido para tomar um banho. E sabe que o motorista não toma banho é em posto de gasolina, irmãos. E aí fomos no posto de gasolina, enquanto ele abastecia o caminhão, eu fui atrás do chuveiro. E eu perguntei para o frentista assim, aonde tem aqui um banheiro que eu posso tomar banho? A lanchonete estava assim no nível do posto, e era um barranco assim, tinha um declive. E ele falou assim, ó, o chuveiro é debaixo da lanchonete. Só descer essas escadas aí que chega lá. Desci. Aí era uma porta assim à esquerda, era uma porta que tinha assim uns 40 centímetros em cima e 40 centímetros embaixo, assim de vão, dava para entrar uma claridade da luz, pouca, mas dava, aí eu entrei e, pum, toquei no interruptor. Mas quem disse que acendeu a luz? Acendeu a luz. Falei, mas que beleza, mas o interruptor ficou apertado, mas a luz não acendeu. E eu comecei a tomar um banho. Não tinha nem chuveiro, era um cano d'água lá, mas aquilo estava, irmãos, pensa, glória a Deus, que coisa boa. E eu estou ali tomando, porque banho, me refrescando. Quando de repente, estava tudo certo, irmãos. Estava uma delícia aquilo ali. Quando de repente, a luz acende. Bom, quando a luz acendeu, eu nunca vi tanta rã, tanto sapinho, naquelas paredes, tudo assim, irmão, para tudo quanto é lado, no chão, tudo. Eu fiquei desesperado, eu saí dali, irmão, os pecatei, coisa assim, saí tudo molhado, e fui acabar de tomar meu banho na mangueira que lava o para-brisa dos caminhões, assim, lá no poço lá. Mas não estava tudo bem? Mas não estava tudo bom, estava delícia aquilo ali. Mas quando a luz acendeu, você entende como nós somos impactados por aquilo que nós vemos? Atinge o nosso emocional, a nossa visão atinge o emocional. Mas eu quero dizer para você, eu quero trazer isso para a sua vida. Não é porque você está vendo algo parece que ser catastrófico, que Deus não deixou de fazer aquilo que Ele tem proposto a fazer na sua vida. Não tem jeito. Confronte, irmãos, confronte tudo que você vê, as suas emoções, confronte com as promessas que Deus tem feito para você. Este é o fiel. E Jacó se recusa a ser consolado. Passa os próximos 22 anos, entenda isso. Jacó, a partir do momento que ele viu, que ele olhou a túnica, que ele sentenciou, ele passou 22 anos em luto, em tristeza, descrente das promessas de Deus. Olha, presta muita atenção que isso é muito importante. O que Deus prometeu, Ele garante.
Eu vou repetir, isso é muito importante, presta atenção. O que Deus prometeu, Ele garante. Mas como você e eu vamos nos comportarmos entre receber a promessa e ela ser cumprida, não cabe a Deus, cabe a mim e você. Aquilo que Ele prometeu, Ele vai fazer. Agora, como eu me comporto nesse período? Porque existe, Deus faz uma promessa, meu irmão, e pega você e coloca num lugar chamado tempo. Não tem como você fugir disso. Agora, nesse lugar chamado tempo, que não é o seu, é o dele, como você vai se comportar até essas promessas serem realizadas, depende de você. Não cabe a Deus, Deus não vai se preocupar com isso, meus irmãos. Deus não vai se preocupar como você está se reagindo a isso. Lógico, Ele gostaria que você estivesse certo, firme, que aquilo que Ele prometeu, independente do que você estivesse vendo, iria se cumprir. Mas vamos entender esse negócio aqui. Se você se comportar como se Deus tivesse esquecido, isso não vai impedi-lo de cumprir. Mas se você vai fazer você sofrer até que seja cumprido, isso é problema de você, porque isso cabe a você, é você que vai fazer isso. Olha bem, o tempo passou. Você entenda que Jacó estava sofrendo, Jacó estava de luto, Jacó estava lá, na tristeza, na depressão profunda. Não queria nem que consolassem ele. Ou seja, não queria nem chegar assim, ô Jacó, fica assim, não, nem isso ele queria. Recusou-se a ser consolado. E cadê José nessa história? José estava passando pela casa de Potifar. José estava passando pela cadeia. Não vou contar a história, porque senão levaria muito tempo. Mas até o fato que um dia, chega lá na cadeia, onde José estava durante todo esse período, durante um bom período, chega lá, o copeiro e o padeiro do rei. José revela o sonho dele, eles tiveram um sonho, Deus mostra a José qual era o sonho, e Deus fala para o padeiro, você vai morrer. E José fala para o copeiro, você vai voltar para o palácio. E do jeito que José interpretou, assim foi. E passado o tempo, o faraó teve um sonho. O copeiro voltou a servir o vinho na mão de faraó, estava próximo de faraó. Passou o tempo, o faraó tem um sonho que perturba ele. 7 anos de vacas magras, 7 anos de vaca gorda, aquela história que vocês conhecem. Ninguém podia entender da interpretação a isso. Mas aí o copeiro fala assim, faraó, lembrei de uma coisa, tem um camarada lá na cadeia, que revelou o sonho que eu tive, o padeiro tive, exatamente como ele falou, aconteceu. E o faraó fala assim, chama ele. É o Zezinho, chama ele, chama o Zé. E o José foi. Chega ali, José interpreta o sonho de faraó. E o José ainda fala assim, olha faraó, se eu fosse você, eu arrumava um cara para governar tudo isso aí. Aí o faraó olha para o José e fala assim, você é o cara. Aonde eu encontraria um homem como você em que há o Espírito de Deus? Jacó está lá chorando, Jacó está lá lamentando, mas Deus está ali trabalhando, estão me entendendo? Diga amém. Deus está agindo, Deus está fazendo José interpretar sonhos, Deus está trabalhando na vida de José, agora José está diante de Faraó, agora Faraó coloca ele como o governador de todo o Egito, e o Jacó está chorando, e o Jacó está lamentando, e o Jacó deve olhar aquela túnica todo dia e prantear. E o tempo foi passando. Aí, os 7 anos de fartura chegaram, os 7 anos de fome também chegaram, e no segundo ano de fome, acabou a comida no mundo. E o Jacó fala para os filhos dele lá, vai lá buscar alimento no Egito, só Egito tinha. E quando ele chega lá, o José olha e reconhece os irmãos. Mas os irmãos não reconhecem José. Mas o Jacó está chorando. O Jacó está de luto. O Jacó está lamentando. E Deus está trabalhando. Quando o José faz aquela jogada ali, para trazer todos os irmãos de volta, e aí um certo dia, essa é uma passagem muito linda, eu queria ter tempo para a gente poder falar um pouco mais, não dá, essa é uma passagem muito bonita, e ali, meu Deus, já falta 10 para o meio-dia? Jesus, amado. Continua semana que vem, irmão, sim ou não? Vou acabar, vou concluir aqui rapidinho. Quando acontece essa situação, que José se mostra para os seus irmãos, diga assim, ei, eu não sou o Cefanate Paneia, que foi o nome que o faraó deu para ele. E nem eu estou com essas roupas de egípcio aqui, eu estou parecendo um egípcio, mas eu sou o Zezinho.
E aí eles abraçam, choram, e aquela cena comovente. O fato é que José fala assim, cadê o pai? O pai ficou. Então você vai mandar buscar o pai. E a Bíblia nos fala que enquanto o Jacó estava de luto em tristeza e amargura de alma, o José estava ali preparando o melhor para levar para ele. Entenda uma coisa. Eu quero ver se eu leio esse versículo aqui para vocês, no 45. Gênesis 45, eu já estou terminando, prometo. E ele coloca assim: enquanto a notícia fez saber a casa de Faraó, já vindo seus irmãos de José, apareceu bem aos Faraó mandar os seus oficiais. Então Jacó vai ali, e Faraó entrega para Jacó que ele leve. Entrega para José e fala assim, manda para o seu pai tudo. E aí o Faraó manda uma carruagem, irmãos, a carruagem de Faraó para buscar o pai dele com muitas coisas preciosas do Egito. E enquanto José estava chorando, enquanto José estava lamentando, Deus estava preparando o melhor para levar para ele. Estão me entendendo? Diga amém. E leva, e quando chega lá onde Jacó estava, a Bíblia nos fala que 45, 23, e a seu pai enviou semelhantemente 10 jumentos carregados do melhor do Egito. 45, 23. E a seu pai enviou o seguinte, José enviando 10 jumentos carregados do melhor do Egito, e 10 jumentas carregadas de trigo, pão e outras provisões para a sua viagem. Jacó estava de luto. E Deus estava mandando o melhor para ele. Talvez você entrou aqui nessa manhã, triste, amargurado, uma tristeza profunda, mas Deus está preparando o melhor. Essa decorrer da sua situação que você está sentindo, cabe somente a você ficar nesse jeito. O fato é que quando chegam lá, você imagina a situação, quando chega lá, em tristeza, em depressão, quando chega lá, os filhos, com aquelas carruagens, José não foi. Os filhos chegam e falam assim, pai, eu tenho um negócio para te falar. O que foi? Pai, o Zé está vivo. Para com isso, menina. A Bíblia diz que ele quase infartou. Está escrito na Bíblia. Ele quase infartou. Quando a notícia chega para ele, pai, o José está vivo. O José fala assim, não fala isso, menino, eu vou morrer. Se você falar um negócio, eu estou quase infartando meu coração aqui. E ele fala assim, pai, é verdade, pai. E ele fala assim, não acredito. É verdade, pai. E ele começou a contar para o José, para o Jacó, tudo que tinha acontecido. Tudo. Versículo 27 de Gênesis 45. Porém, havendo-lhes contado todas as palavras que José lhes havia falado, e vendo, olha bem, e vendo os carros que José enviara para levá-lo, reanimou-se no espírito e disse, basta, ainda vive meu filho José, e eu irei, e eu verei antes que eu morra. Voltou a animar, o José estava morto, o Jacó estava morto, mas quando ele vê, ele volta a se reanimar. E às vezes é interessante isso, porque o inimigo, quando quer te derrubar visualmente, ele coloca coisas que te jogam para baixo. Mas Deus também traz propostas visuais para que você se reanime também. Porque Deus, quando quer, Ele quer te impressionar com isso. O que eu quero tirar para você é assim, quando Jacó viu a carruagem, ele disse, basta, diga basta. Basta para o seu luto, basta para a sua dor, basta para a sua tristeza. E tem uma coisa, se foi você que sentenciou a você, você mesmo vai dizer um basta, é você que tem que dizer um basta. E quando Jacó vai para o Egito, já reanimado, feliz, com a situação remudada, com o espírito revivido, quando ele chega, Faraó vai ver ele. Fala, deixa eu conhecer seu pai. Faraó vai ver ele. E quando Jacó chega diante de Faraó, Faraó pergunta para ele, Gênesis 47, 8. E Faraó disse a Jacó, quantos são os dias dos teus anos de vida? E Jacó, quantos anos você tem? Foi a pergunta que Faraó fez para Jacó. E ele respondeu, os dias dos anos da minha peregrinação, ou seja, os meus dias de anos de vida são 130 anos. Entenda isso. Faraó pergunta para ele, quantos anos de vida ele tem? E ele responde, eu tenho 130 anos, poucos e maus.
foram os meus dias dos anos da minha vida. Poucos e maus. Como que alguém que está vivendo 130 anos pode dizer que os seus dias foram poucos e maus? Sabe por que Jacó disse isso? Porque os anos de vida não são contados pela idade, mas pela qualidade dos anos que são vividos. Você precisa entender, e isso faz muito sentido, você não precisa viver mal enquanto a promessa não se cumpre. Jacó está dizendo o seguinte: eu vivi mal, eu passei muito tempo fugindo, eu passei muito tempo sendo enganado, e eu passei muitos anos de luto por causa do meu filho que eu achei que tinha morrido. Então eu quero dizer para você o seguinte: Jacó dizia para ele: os meus anos de vida foram poucos e maus, porque os anos que eu senti que eu estava vivo foram esses, poucos. E às vezes, você entrou aqui nessa manhã, eu queria convidar você a se colocar de pé, estou terminando, eu queria pedir para o louvor subir. Eu tenho 4 minutos. Você não precisa viver mal enquanto a promessa não se cumpre. Deus te trouxe aqui nessa manhã para que você entenda que aquilo que está diante dos seus olhos não é a verdade, muitas das vezes. Se isso está te abatendo e não confrontando com as promessas de Deus, não faz sentido. Você não precisa passar por esses momentos vivendo mal. Você não precisa passar pelo momento no tempo da espera de Deus aborrecido, chateado, deprimido. Isso cabe a você. Mas hoje Deus te trouxe aqui para te dar a oportunidade de dizer, como Jacó disse: basta para isso, basta para este luto, basta para essa tristeza, basta para essa depressão, basta para essa dúvida, porque estou confrontando que Deus tem promessa, minhas promessas vão se cumprir, então basta, cabe a mim e a você dizer. E essa manhã, nós estamos aqui para dizer um basta com tudo aquilo que vem contra, com tudo aquilo que os mensageiros trouxeram, que abate, que confronta a promessa que Deus tem realizado na nossa vida, e nós estamos acreditando muito mais naquilo que nós estamos vendo, do que naquilo que foi prometido para nós. Mas se você sentenciou você a viver triste por aquilo que você está vendo, hoje Deus te trouxe aqui para você dizer um basta para isso. Jacó só saiu daquele lugar depois que ele falou assim: chega, eu sei que as promessas de Deus agora irão realizar. E Deus está falando com você nessa manhã através de mim, através dessa palavra, para dizer para você: basta para essa tristeza, basta para essa situação que afetou a sua vida diante de um diagnóstico ruim. Basta para essa situação, porque se Deus tem promessa, vai cumprir em nome de Jesus. Não espere como Jacó, espere como Davi. Espere com paciência. Davi recebe promessa, foi ungido rei com 17 anos, mas essa promessa só cumpre depois de 20 anos. Mas no Salmo ele vai dizer assim: eu esperei com paciência no Senhor. Eu esperei, nunca duvidei, nunca achei que não ia acontecer. Eu tive promessas difíceis, sim. Tive situações complicadas, sim. Mas eu nunca duvidei daquilo que Deus havia me prometido. Então eu esperei com paciência. Esperar com paciência não é apenas estar descrevendo um sentimento. Esperar com paciência é estar nos ensinando a uma postura espiritual. Está dizendo, mesmo quando parecia que Deus estava em silêncio, eu confiei. Mesmo quando a dor era intensa, eu confiei. Mesmo quando eu sentia perseguido pelos meus inimigos, eu nunca deixei de confiar. E com o passar do tempo, eu nunca deixei de esperar, porque o tempo também vai esmagando. Mesmo com o passar de tempo, 20 anos, Davi demorou para ser rei em Israel. 20 anos, mesmo com o passar de tempo, esperei no Senhor. E nós vamos orar. Som. Eu vou orar. E você vai trazer no seu coração aquilo que está trazendo tristeza para você e foge totalmente das promessas que Deus tem feito na sua vida. E vai chegar um momento na minha oração que eu vou pedir para você repetir juntamente comigo a palavra basta. E você vai falar com todas as forças, assim como Jacó disse: basta. Jacó deu um grito: basta, chega, eu não vou deixar mais aquilo que está diante dos meus olhos. Aquela sentença que eu proferi há 22 anos atrás conduziu o meu resto de vida. Ainda dá tempo de eu viver, poucos que sejam os anos, mas viver com qualidade.
Comece a falar com o Senhor. Soberano Deus, Pai, nós estamos aqui, Senhor Deus, na Tua casa, diante da Tua presença, diante dessa palavra poderosa que tem falado aos nossos corações, que confronta, Senhor, confronta a nossa história, confronta a nossa realidade, confronta aquilo que nós estamos vivendo, Pai, com aquilo, Pai, que está diante dos nossos olhos, com aquilo que o Senhor prometeu. E nós queremos, Senhor Deus, dizer em alto e bom som, Pai, que nós não queremos mais viver de acordo com o que nós estamos vendo, porque nem tudo que nós estamos vendo é verdade, Senhor. E nesse mundo cada vez mais difícil, está mais difícil, Senhor, cada vez mais nós podemos, Pai, ter como verdade tudo que nós vemos. E Satanás, Senhor, tem movido o nosso emocional com isso. Satanás tem arruinado, Senhor Deus, a nossa vida espiritual com isso. Satanás, Senhor Deus, tem imprensado, Senhor Deus, e menosprezado, Pai, em nossa mente as Tuas promessas, porque nós estamos vivendo, Senhor Deus, uma realidade diferente das Tuas promessas. Nós estamos vivendo, Senhor Deus, uma realidade, Senhor Deus, no nosso dia a dia, distantes, Pai, daquilo que nós recebemos do Senhor, a promessa recebida do Senhor. Mas o Senhor nos trouxe aqui nessa manhã para entender que há um tempo para tudo, e nós estamos condicionados ao Teu tempo e não ao nosso. E nesse Teu tempo, Senhor, nós estamos na sala de espera do milagre, na sala de espera da provisão, na sala de espera da cura, na sala de espera, Senhor Deus, de tantas áreas da nossa vida. Mas nessa sala de espera que nós estamos, Pai, nós não queremos viver deprimidos, abatidos, angustiados. O Senhor não tem planos para nós, cabe a nós essa decisão. E essa decisão, Pai, só vai mudar se nós acreditarmos confiadamente que o que o Senhor prometeu, independente do que eu esteja vendo, o Senhor está trabalhando para aquilo se cumprir. Independente do que eu esteja vivendo, o Senhor não está parado, o Senhor não está inerte, o Senhor não está olhando simplesmente ao meu sofrimento, o Senhor está agindo, o Senhor está trabalhando, e o tempo vai chegar, Pai. Mas eu quero, Senhor, eu quero neste tempo de espera viver bem. E hoje, Senhor, eu quero dar um basta, diga basta. Mais uma vez, basta. Basta para o meu luto, basta para essa tristeza, basta para essa angústia, basta para essa situação deprimente que eu estou vivendo, para esse desespero que eu estou passando. Basta em nome de Jesus. A partir de hoje eu vou viver alegre, feliz, esperando, confiando no Senhor, porque eu creio. Hoje essa palavra renova no meu coração a aliança que eu tenho com o Senhor. Essa palavra renova no meu coração que eu e a minha família somos benditos pelo Senhor, e nada, absolutamente nada vai mudar o que o Senhor tem prometido para a minha vida. E eu tomo posse, Senhor. E hoje, um basta para essa tristeza. E eu estou saindo daqui, Pai, da mesma forma que Jacó saiu. Hoje, eu estou saindo daqui, porque o tempo chegou para muitos aqui. E eu vou viver um novo tempo, mas com muito mais qualidade de vida, com alegria, porque o Senhor é fiel na minha vida. Feche os teus olhos. Põe a mão no teu coração. Deus, eu quero ministrar uma palavra sobre este povo, Pai. Que a partir de hoje, que essa semana, Senhor, seja a semana mais feliz da vida de cada um, Pai. Que essa semana seja a semana de realizações, Pai. Que essa semana, Senhor, seja uma semana, Senhor Deus, de portas abertas. Que essa semana, Senhor, seja uma semana de concretização de promessas, Senhor Deus, na vida do teu povo, Pai. Que o Senhor guarde o teu povo por onde eles andarem, Senhor Deus. Que seja uma semana, Senhor Deus, de vitórias em todas as áreas. Vitória familiar, Pai. Vitória espiritual, Senhor Deus. Vitória, Senhor Deus, no trabalho, Pai. Vitória, Senhor Deus, no negócio, Senhor Deus. Uma semana de portas abertas, Pai. De promessas cumpridas na vida dos teus filhos, Senhor. Mas aquele, Pai, que ainda, Senhor Deus, não foi o tempo, saia daqui, Pai, cantando o hino da vitória, Pai. Porque o hino da vitória, cantado antes da vitória, ele tem um gosto mais adocicado quando a vitória chega. Porque mostra a nossa confiança no Deus que prometeu. E nós não queremos mais viver contando derrotas, tristezas. Nós vamos daqui hoje contando vitórias.
vitórias, porque a promessa do nosso Deus vai cumprir, e ela já é nossa. Se Ele prometeu, ela já é nossa, Ele já está trabalhando. Eu só quero viver a realidade da promessa, e não a realidade do que eu estou vendo. E que o amor de Deus, a graça de nosso amado e Salvador Jesus Cristo, e a comunhão e consolação do Espírito Santo, seja com todos vocês, desde agora e para sempre, e que as promessas de Deus se cumpram em sua vida, em nome de Jesus. Se você quer dar glória a Deus aí,